Jornal da CBN, nessa véspera de Natal, a gente vai falar sobre as crianças e o consumismo. Nessa época do ano, além das festas, das confraternizações, há também muito consumo, troca de presentes, compras. Então hoje nós vamos falar como o consumismo dessa época pode afetar a criança, como os pais podem aproveitar a data para tratar de consumo consciente. Nós vamos conversar agora com a educadora e presidente do Laboratório da Educação, Beatriz Cardoso. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Tatiana. O Laboratório da Educação é uma organização que busca sensibilizar os adultos sobre o papel no processo de aprendizagem das crianças, oferecendo alguns meios para promover interações dentro e fora da escola. Bom, vamos falar então sobre consumismo na época do Natal. As crianças podem acabar relacionando essas datas, Dia das Crianças, Natal, unicamente aos presentes? Olha, podem. Cada vez mais o mundo faz uma força nesse sentido. Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer uma contracorrente e colocar, não é tirar o presente, tirar o lugar do presente, que é um gesto e que ele é sempre uma coisa bonita, é um reconhecimento, é uma coisa que tem um lado lúdico e agradável, mas a ênfase demasiada apenas nesse aspecto é que é o problema complicado, porque o que a gente teria que fazer era conseguir um jeito sempre em que a gente conseguisse colocar o presente como mais uma opção e um presente para desencadear todo um processo de aprendizagem, de interação e de conversa. Então ele é um elemento. O risco que a gente tem hoje em dia é tanto bombardeio, tanto da mídia, quanto da própria relação familiar, que acaba o presente ocupando um lugar, assim, ocupando o lugar de outras coisas. A gente tem que conseguir colocar ele uma opção entre outras. Falando do consumismo de uma maneira geral, que impacto ele tem ou pode ter no desenvolvimento das crianças? Olha, acho que é muito alto o impacto, né? Tanto das crianças individualmente, aqui a gente pode falar de uma dimensão individual e de uma dimensão social, né? Porque essas crianças que estão agora começando a entrar no mundo e estão crescendo, elas serão a geração futura. Se a gente não consegue formar uma consciência de que o consumismo ele pode ter um impacto muito negativo no sistema social de uma forma geral, pode ser muito complicado. Então, na verdade, do ponto de vista individual, eu acho que assim, ficar focado no aspecto material e do consumo pode ter impactos que vão desde ambientais, né? Até no próprio desenvolvimento e crescimento, na formação de valores. Então, é grande o impacto que uma inserção numa sociedade extremamente consumista gera na criança. Consumir de forma excessiva não é algo natural para as crianças, certo? Como é que elas aprendem isso? Olha, a gente costuma dizer, e todo o nosso trabalho, e quem puder visitar o nosso site, que é labedu.org.br, vai ver que a gente trabalha essencialmente a questão da interação e a questão da mediação como elemento central. Então, conversando com as crianças é que a gente consegue ponderar e discutir tudo. Então, a questão do consumo excessivo é uma questão que tem que ser posta em conversa, tem que trazer exemplos, você tem que trazer situações para falar. O pai, a mãe, o adulto que se relaciona com a criança tem que estar sempre atento para poder ir problematizando no dia a dia quando essas situações se impõem para ela começar a enxergar o que é algo adequado, o que ultrapassa uma linha, uma fronteira e começa a ser algo que está além, que é excessivo, onde a relação passa a ser baseada unicamente numa relação de troca, de recebimento e não mais uma relação afetiva e de aprendizagem com coisas que não são necessariamente materiais. O Natal é uma boa época para lidar com esse tema de uma forma um pouco mais saudável? Acho que é ótima época, todas as datas são ótimas épocas, porque desde pequenininho, se a gente começa a problematizar e conversar, acima de tudo tem que conversar, trazer, explicar, perguntar, ouvir, e aí você consegue criar um campo e essas datas são muito favoráveis, porque elas trazem o assunto à tona. Então fica muito mais fácil você discutir a partir de uma situação real.
sair com as crianças, comentar a loucura que vira essa época, a expectativa que se cria, a dificuldade de transformar as relações nisso, que os pais acabam, os adultos que vão presentear acabam tendo que se matar para poder dar um presente, quando na verdade eles ficam mais ausentes do que eles deveriam. Então, é uma ótima época, seja o Natal, seja o Dia das Crianças, seja o Dia das Mães, Dia dos Pais, e trazer conceitos de que presente não precisa ser um presente que eu vou na loja e compro. Presente é um gesto. Presente é um gesto de carinho, de atenção, de valorização do outro, e que pode acontecer de muitas maneiras, que não necessariamente é um produto em si que eu vou lá e compro. Eu posso fazer, eu posso escrever, eu posso contar, tem muitas maneiras, eu posso fazer uma atividade junto. Era isso que eu ia perguntar, se, por exemplo, construir um brinquedo pode ser um jeito também, em vez de comprar. Muito legal. Você pode, inclusive, dar toda uma solenidade para esse momento, que você, em vez de dar o presente pronto, você dá as partes do presente, faz um pacote bonito, faz uma carta junto, com as instruções, lê junto com a criança, senta com ela no dia seguinte do Natal para realizar aquilo. Ou o presente pode ser um passeio inusitado e não uma coisa material. Então, você pode dar de presente um bilhete com uma trajetória, com um mapa de para onde você vai. E você não precisa necessariamente dar algo concreto. Você pode dar uma experiência, por exemplo. Beatriz, educação financeira desde cedo, quer dizer, ensinar para a criança o valor do dinheiro, pode ajudar? E de que forma isso deve ser feito? Olha, sem dúvida nenhuma, isso é um tema muito importante. É um pouquinho perigoso porque ele está na moda, assim, todo mundo quer tratar de educação financeira com as crianças o tempo inteiro. Ele tem que se encaixar, tem que ser um assunto que caiba no dia a dia, sem que você fique forçando a mão, mas é óbvio que se você está, como eu disse anteriormente, ligada na criança, atenta, disposto a conversar, a ouvir e a trazer novas informações para ela processar, sempre você vai estar discutindo com ela custo, o preço, o que é mais adequado, que opção fazer, como organizar um pagamento de alguma coisa, enfim, você trazendo numa lógica que caiba na conversa com a criança, certamente é uma dimensão muito importante. Também quando você vai ao supermercado, à feira, em inúmeras situações do dia a dia, você tem essa questão da educação financeira em pauta, mas que ela pode ser vista como, por exemplo, o cuidado do desperdício, a valorização do meio ambiente, tudo isso é educação financeira. Não é apenas uma coisa muito mecânica, eu vou ensinar a economizar, eu vou ensinar a poupar, ponto. Não é uma aula. Não é uma aula, é uma coisa que tem que estar dentro, né, da relação e tem que ser algo que os pais estejam apropriados, porque muitas vezes os adultos também não levam essa dimensão a sério. Então, fica da boca para fora, dá uma aulinha que ele não vê na prática dos pais no dia a dia, ele não vê que os pais fazem aquilo que ele está dizendo para fazer, né? Então, ele tem que dar o exemplo de como é que você não faz desperdício, como é que você calcula direito as coisas, pensa em custo-benefício, enfim, todas essas dimensões que têm a ver com a educação financeira, mas não adianta você ficar dizendo que você está ensinando, você tem que realizar aquilo, você tem que trazer aquilo para a dimensão real da vida. Bom, a gente está falando de um jeito de olhar para o mundo e de um jeito de educar uma criança. Nem todas as crianças são educadas da mesma forma. Como tratar desse tema e construindo essa educação com seu filho, com seu sobrinho, que certamente vai conviver com outras crianças que lidam com a forma de consumir diferente, talvez mais exacerbada. Então, de novo, eu acho que não tem receita, né? Não tem um jeito certo de fazer, um jeito errado de fazer. As famílias se estruturam de diferentes maneiras, têm diferentes valores e formas de se organizar. O que tem de essencial e que todo mundo que se disponha, que tem um filho, ou que tem um sobrinho, ou que tem um afilhado e que convive com essa criança, tem a responsabilidade de estar atento, ouvindo e conversando e problematizando. Então, não tem uma maneira que todo mundo tem que ser educado daquela forma.
O que tem você tem certas coisas que a gente já tem como conquista social. A gente sabe que certos valores são valores comunitários, que é para que aquela sociedade funcione. Isso diz respeito a todos. Agora, a decisão mais imediata em relação ao meu filho, eu quero assim, eu quero assado, existe uma certa gama, né, um leque de liberdade, de escolhas, mas a ferramenta sempre é fazer com que essa criança pense e, por outro lado, você me perguntou dos pais, né? É muito difícil hoje em dia educar um filho na sociedade contemporânea. Pois a gente é bombardeado. É exatamente nesse sentido a minha pergunta. Isso, a gente é bombardeado por inúmeras demandas e regras que se estabelecem e listas de coisas que eu tenho que seguir. Na verdade, o que a gente aqui procura promover entre os adultos é que eles se disponham a pensar sobre a infância contemporânea. Na hora em que eu penso, eu começo a identificar todos os elementos que estão em pauta e eu vou ter que fazer escolhas. As escolhas são livres, as pessoas são diferentes, mas eu tenho que criar um espaço na minha vida para sair do piloto automático e para pensar no meu filho, na minha família e na minha sociedade. Como é que essas coisas estão comunicadas? Para isso, você tem que dedicar um pouco de tempo e paciência também para interagir com a criança, para colocar limites para a criança, para aguentar o tranco de certas coisas que você decide. Mas para você fazer isso bem, você tem que estar bastante convencido e seguro do que você está propondo. E disposto, né? Porque vai uma energia danada, né, Beatriz? Vai de qualquer jeito, sabe? Não tem escolha isso. Acho que você pode escolher a melhor maneira. Ter uma criança perto é despender energia para ela. Isso é uma escolha que foi feita em algum momento da vida. Então, não tem jeito, não vai ter jeito de simplificar isso. Ao contrário, quando você tenta banalizar e achar que você vai tocando, a conta vem depois. Você passa a enfrentar problemas que talvez você não precisasse, se você tivesse dedicado tempo e energia que uma criança exige na hora certa. Mas exige. E é uma beleza, é a coisa mais bonita que tem. Beatriz Cardoso é educadora, presidente do Laboratório da Educação, falando conosco, com o nosso ouvinte, sobre consumismo e crianças nessa véspera de Natal. Muitíssimo obrigada por nos atender nesse domingo, Beatriz. Um ótimo Natal para você, um grande ano novo. Obrigada. Obrigada, ótimo Natal para você também e para todos os ouvintes.